COIs, Certificados de Operações Estruturadas. Lembramos que este investimento é para quem tem perfil de investidor moderado ou agressivo. As estruturas de COI mais comuns na XP Investimentos são Auto-Callable, taxa fixa mais alta e alta alavancada. Auto-Callable. Nessa estrutura é definido um prazo, neste exemplo aqui, de 2 anos. São escolhidos ativos que vão compor a estrutura, nesse caso aqui no exemplo, ativos A, B e C. São definidas datas de observação, aqui no caso são 4 datas semestrais. E é definida uma taxa fixa de juros, no caso aqui de 9% ao semestre, caso na data de observação os ativos estejam com valor igual ou acima do início da estrutura. Se a condição for cumprida, o investidor recebe o capital investido mais um cupom de juros e o COI é encerrado. Se a condição não for cumprida, o COI continua até a data seguinte e o cupom acumula. Então, verificando neste exemplo aqui embaixo, nós temos aqui o início do COI e cada ativo tem a sua variação. Na primeira data de observação, apenas um ativo estava acima do valor inicial e os outros 2 ativos estavam abaixo. O que acontece? Não foi cumprida a condição, o COI continua e o cupom é acumulado para a próxima data de observação. Na segunda data de observação, os 3 ativos estão acima desta linha, que é o valor inicial da operação. Então, a condição foi cumprida, o COI é encerrado nesta data e o investidor recebe o capital investido mais o cupom de 18%, que é a soma dos 2 períodos. Neste outro exemplo aqui ao lado, a gente verifica que a condição foi atendida somente na 4ª data de observação. Então, aqui na primeira, somente um ativo estava acima, na segunda, 2 ativos, na terceira, apenas um ativo, e na quarta, as 3 estavam acima do valor inicial. Esta é a melhor das situações, porque o investidor vai receber o capital investido e mais o cupom de 36%, porque acumula o cupom dos 4 semestres. E nessa data, é a data final, o COI ele é encerrado. Se acontecer de até a última data de observação a condição não for atendida, o investidor recebe de volta o capital investido sem nenhum juro. A outra estrutura que nós temos é o COI taxa fixa mais alta. Neste exemplo, é definido um prazo de duração, que é de 5 anos. É definida uma taxa fixa de juros para um determinado período de duração do COI. Nesse caso aqui, foi definida uma taxa de 26% no período de 5 anos. É definido um ativo que vai compor a estrutura e é exatamente a rentabilidade deste ativo somada à taxa fixa de juros, a rentabilidade do investimento. Então, no vencimento, o investidor recebe o capital investido mais a taxa de juros mais a rentabilidade do ativo. Então, vamos ver aqui os cenários de retorno no vencimento. Em caso de queda do ativo, o investidor recebe a taxa fixa e o valor investido. A taxa fixa, no caso, de 26%. Se o ativo subir, o investidor vai receber a taxa fixa mais a alta ilimitada do ativo e mais o capital investido. Na simulação aqui ao lado, a gente observa, se o ativo cair 30%, os 26% serão a rentabilidade do investimento, que é a taxa fixa. Se cair 20%, 26%. Se cair 10%, 26%. Se o ativo não sofrer variação, 26%. Agora, em caso de alta do ativo, aí subiu 15%, o investidor vai receber os 26%, que é a taxa fixa, mais os 15%, dando uma rentabilidade de 41%. Se o ativo subir 30% mais os 26%, 56% e assim por diante. A outra estrutura é alta alavancada. É estabelecido um prazo de duração. A estrutura é baseada no ativo, que também vai determinar a rentabilidade. Então, aqui a gente pôs um exemplo um fundo XX.
e é definida uma taxa de alavancagem que vai ser multiplicada a rentabilidade do ativo. No vencimento, o investidor recebe o capital investido com juros, que vai ser a rentabilidade do ativo multiplicada pela taxa de alavancagem. Então, vamos ver aqui o cenário. Então, em caso de queda do ativo definido, o investidor vai receber 100% do valor investido. Em caso de alta do ativo escolhido, o investidor vai receber o valor da alta multiplicado pela taxa de alavancagem, mais o capital investido. Então, vamos ver aqui as simulações. O ativo caiu 30%, o investidor não recebe nada de juros, apenas o capital investido. O ativo caiu 20%, mesma coisa. Até o zero, o investidor fica com zero de rentabilidade. A partir da alta do ativo, o investidor começa a ter alavancagem. Então, se o ativo aumentou 5%, vai ser 5 vezes 3,7, dando uma rentabilidade de 18,5%. Subiu 10 vezes 3,7, 37% e assim por diante. Como investir em COI na plataforma da XP? Então, você estando logado no site xpi.com.br, você vai em Produtos, COI, e você vai ser direcionado para esta tela. Nessa tela são relacionados todos os COIs que estão disponíveis para aplicação, e clicando na setinha, você vai ter um material explicativo deste COI. Então, vai ter informações gerais aqui e um material publicitário para que você faça o download e tenha acesso ao vídeo da estrutura e ao DIE, que é o documento de informações essenciais. Se tiver dúvidas na hora de escolher o seu investimento, fale com o seu assessor de investimentos. Se quiser abrir uma conta na XP Investimentos vinculada ao escritório Valor a Mais, basta ir em nosso site valoramais.com, clicar em Abra Sua Conta, e se você já tem conta na XP Investimentos e quer mudar para a nossa assessoria, clique em Dúvidas, vá aqui em Já Tenho Conta, como faço para mudar a assessoria e siga o passo a passo. Por hoje é só, deixo aqui nosso contato, bons investimentos.